O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, negou na quinta-feira ontem pedido de soltura da defesa do Roberto Jefferson e manteve a prisão do ex-deputado. Em sua decisão, o ministro julgou ser necessária e imprescindível a garantia da ordem pública e a instrução criminal, a manutenção da prisão preventiva de Jefferson. No começo dessa semana, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à manutenção da prisão preventiva do ex-deputado. Começo jogando para o professor Aquito. Mas é porque não quer falar de preso? Você não quer falar? Oi, não me sacaneia, Rigon. Não me sacaneia, Rigon. Eu fui seco. Passa a bola pro Rigon, então. Fica à vontade. Vai, Rigon, começa você, Já que então. você gosta de falar de preso? Eu não gosto de falar, não. Eu só posso falar assim, Xandão. Não, eu acho que ele tem as razões dele para isso. Acredito que está dentro da regra e que o que foi feito pelo Roberto Jefferson ao longo dos últimos meses foi algo muito ofensivo, passou do limite. Crime de opinião não dá cana. Isso não é crime de opinião. Como jornalista sabe disso. Isso não é crime de opinião. O que ele fez não é crime de opinião. Ele tanto que incitando a violência. Né? Incitando a violência, mentindo. Exatamente, inclusive na questão dos guardas lá juridicamente, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o que ele fez foi um absurdo. Juridicamente é imaterial a ação do Roberto Jefferson. A medida cautelar é para manter preso, e aí, desse tipo de prisão eu acabei entendendo, Rigon, eu não entendo prisão de traficante, estuprador, ladrão de celular, enfim, eu acho que trabalhar daria mais certo. Mas, enfim, no aspecto jurídico, a medida cautelar, ela é usada para que a pessoa não ofereça perigo à sociedade pelo que ele fez ou se propõe a fazer, né? Ele comprou, por exemplo, uma metralhadora para atirar nas pessoas, comprou um canhão para atirar no avião. Não, prende esse cara para que ele não faça. Essa medida cautelar não é o caso do Roberto Jefferson. Em assunto imaterial, melhor dizendo, não cabe medida cautelar. Quanto ao mérito, como eu já disse, é crime de opinião. Se ele ofendeu os ministros, é crime de opinião. E isso nunca deu cana no Brasil. Para finalizar, o STF não foi tão rigoroso quando o presidente da CONTAG, o Aristides não sei o que lá, ameaçou invadir o Congresso, os gabinetes dos congressistas, né, no Congresso Nacional. Não foi tão rigoroso quando o Lula convocou o exército de Stedley para sair às ruas. Só que não tinha, né? Acho que faltou pão com mortandela. Será que eu posso comentar uma coisa? Pode, claro. Eu tô aqui com todos os crimes que estão falando, que são mais de 10. No caso, é calúnia, difamação, injúria, incitação de crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, discriminação, organização criminosa, tentar mudar a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, fazer propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política, incitar a subversão da ordem política ou social e, o último, dar causa à abertura de processo atribuindo a inocente prática de crime com finalidade eleitoral. Então, eu acho assim que são alguns. Tudo isso sem o devido processo legal. Não tem sítio, Barbarella, sem o devido processo legal, entenda isso, não é? A questão da Boate Kiss, que é uma questão que está efervescente agora, aconteceu anos atrás, e aí, com o devido processo legal, houve a sentença agora, entendeu? Sem o devido processo legal, numa democracia, não deveriam ocorrer prisões. Em ditadura, sim. Celestino. O erro do ex-deputado Roberto Jefferson foi ter se declarado conservador, né? Se ele tivesse se declarado um lacrador, talvez ele já estaria solto. Como o mesmo Alexandre hoje soltou o Zé Trovão, né? O Zé Trovão que também incitou, tem os mesmos crimes aí que tá no celular da Bárbara. Celular não, diversas matérias. E aí tem dois pesos, duas medidas, porque o Roberto Jefferson se declarou um conservador cristão e do lado do presidente Bolsonaro. É o ativismo judiciário. Infelizmente, nós vivemos uma dicotomia e essa separação graças também muito ao ativismo judicial do STF, que só manda prender
gente ligada ao presidente Bolsonaro. Não é. Né? Ele até o criticou Sérgio que Bolsonaro Cabral, quer só com gosta de mais de dinheiro e tal. 300 Ele não tá ligado ao Michael anos de Bolsonaro. condenação, está lá na casa dele, num apartamento de 12 milhões, com a Os tornozeleira. filhotes tão tranquilaços, Maravilha. lá. Tão Resumo, tranquilaços. resumo da ópera, querem amordaçá-lo, pronto. Viu? Mas é o seguinte, a Se gente... ele ficar quietinho, tá tudo Foi bem. falado alguma. Esqueceram que ele está afastado 180 dias da presidência de um partido por suspeita de manipulação de dinheiro público. Então, quer dizer, ele tem muito mais coisa. Suspeita E da a prisão, garantia então, da é isso? ordem pública É isso que você está depende do defendendo, documento. jornalista? Tá na lei. Mas não dá Suspeitou, dinheiro, prende, não é dá isso que você está cadeia no defendendo, Brasil. jornalista? Eu estou defendendo a lei. Eu sou legalista. Está na lei? Ótimo. Infringiu? Vai para cadeia. Lei pra ser Tá na lei prender por suspeita, é isso? Não, ele incitou, Ah, tá. ele incitou a violência, inclusive os guardas municipais de Minas Gerais, um absurdo. José em vídeo. Dirceu também já incitou O que você várias acha da vezes. declaração do Aristides, Lula tá preso, presidente da CONTAG, Lula. quando incitou as pessoas a invadir José o gabinete do Stedley. Congresso Nacional? Eu só discuto coisa Stedley, da, o que da que o Stedley atualidade. fez? Eu só tá. discuto. Então é seletiva a sua memória. Tem coisa que vale e tem coisa que não Eu vale. acho até que eram O que outros convém, ministros. O que ô, convém a você Muda o memória ministro, seletiva. muda a justiça brasileira, é isso? É Eu não diferente? sei que ano aconteceu esse negócio do rapaz A da justiça Contag. não muda, muda. Você A consegue lembrar justiça a não década? muda. Você consegue Olha, lembrar a década? algumas coisas mudam. olha Eram a outros lição da ministros. juventude Mas aqui. algumas A justiça coisas não mudam, muda. Mas algumas coisas mudam. O problema é Porque- quem coloca ela em prática. Porque eles não agiam quando o MST invadia tudo. Porque eram outros ministros. Outra Aí, lei. segundo o Mas você jornalista não Ângelo consegue Rigon, dizer outros que ministros aconteceu. é outra justiça, entenderam no Brasil? Sim, ué, a justiça ela é troca de ministro. Inclusive entrou o seu presidente e botou lá um fanaticamente Meu presidente não, o religioso, presidente do Brasil, evangélico. eleito democraticamente pela Mas, se maioria não fosse do eleito, povo você queria o quê? brasileiro. Que fosse na pancada, na faca? Você na facada? queria, e não foi. Todo presidente que entrou lá dentro do palácio foi porque foi eleito. Exatamente. A exceção dos militares que o seu presidente defende. Gente, que climão, hein? Graças a, A Deus. população defendeu a intervenção militar. Se você olhar historicamente, já que você disse que não gosta de coisas históricas e tal, você não vai alcançar isso. Bem, não foi isso que eu falei. Você está, como diz um rapaz aqui, está colocando coisa na minha boca. Eu não falei isso, não gosto de história. Pelo Te amor de perguntei Deus, nunca em que falei década isso. que aconteceu isso que você está falando. Você não soube dizer. Agora, negócio de história, o golpe Quando de março, aconteceu isso? todo mundo sabe. Quando aconteceu o golpe quê? de março, todo mundo sabe. Quando aconteceu o quê? A declaração do Aristides da Não, o negócio CONTAG? do CONTAG, que você falou que o cara foi preso. Eu queria saber se eram os mesmos ministros. Só isso eu queria saber. Então, na sua tese, muda o ministro, muda a justiça? É Mas isso? não é, cada ministro não vota de um jeito. Guardiões da Constituição. Pra mim é novidade. Segundo o Rigon, Então nós temos diversas muda de justiças no acordo Brasil. com os O STF ministros. interpreta a Constituição é mudada de exatamente acordo isso. com o A ministro. justiça Mas é, não muda, que mas você o acha? STF Então, eu quero interpreta dizer a que a lei. Constituição Federal é de 1988. Ela não mudou, tá, caro Rigon? Mas os ministros mudaram. Entrou um rapaz Mas- evangélico ontem. Então, quando lhe interessa, 10%. você defende a mudança de opinião de decisão judicial. Não é. Caraca, bacana isso. Interessa você dizer que o cara vai com a metralhadora. Passam por cima do legislativo. Comete um monte de crime e você não quer que ele seja punido? Nós estamos chamando Você quer o preto de e o pobre sendo terrorista punido um por roubar a barra idoso de de chocolate quase no mercado? 80 anos de idade. Isso é um crise terrorista renal. brasileiro. Você quer o cara que roubou a barra de chocolate no mercado preso? Ou você quer o cara que cometeu esse monte de crime que a Barbarella citou aí? Até Todo cansou, mundo que comete crime deve ser penalizado. Então, Todos. beleza. É isso que Então queremos. tá, então tá justiça certo dos o dois Alexandre lados. Moraes manter lá a Dos prisão. dois lados. Bárbara, na Depois verdade, do o devido protesto processo com relação ao- legal, meu caro protesto Rigon. com relação ao Roberto Jefferson é que a medida que estão propondo, ela foge à regra. Ele é do andar de cima. Ele não deveria estar preso. Sim. ô Bárbara, Presidente de partido. você tá muito quietinha. Da Eu tô presidência. prestando atenção. Foi passado Não, depois. conversa com a gente, Bárbara. Quando ele foi preso, ele era presidente do partido ainda. Bom, deixa eu acho que a gente subestima o poder da comunicação e que, inclusive, estamos aqui, né? Então, isso deve significar alguma coisa. E que você incitar a violência significa muita coisa. E pode, inclusive, acarretar em atos absurdos, como, por exemplo, o aumento do feminicídio e das violências contra o LGBTQIA+, depois do governo Bolsonaro. Incitação de Então, invasão de gabinete também, Os né? Incita menores da invasão história, de casas. Bárbara. Os menores. Menores Invasão da de história. propriedades Eu rurais. vou trazer os números invasão para de você propriedades rurais, roubo. na Por favor, segunda-feira me traga. do Porque o Brasil Ministério continua da sendo excelente o maior, o ministra país mais transformado Damares, do que mundo. defende a classe que você está falando aí. A Damares defende a classe que eu tô falando? Eu vou trazer os Que números mundo. segunda-feira. Barbarella falou
falou uma coisa muito interessante, que é o poder da mídia. Eu vou lembrar aqui uma frase célebre: não existem fatos, existem versões. Dessa mesma casa aqui, ontem nós tivemos 2 notícias a respeito de pesquisa. A de Maringá. Bolsonaro perde para todos, e uma fotografia, inclusive, colocando Bolsonaro cabisbaixo lá. A chamada do Pingo nos Is, da mesma casa. Pesquisa vira piada. Eu acho que cada um tem o direito de colocar da forma como acha melhor. Claro. Não, pera lá. Versões. Pera lá. Primeiro, eu vou fazer defesa, porque essa foi uma chamada da bancada da manhã e eu não vou admitir aqui dentro que se fale em tom pejorativo com o pessoal dos nossos amiguinhos lá de baixo. Eu sei que eles não estão no nível dessa bancada. Não estão no nível dessa bancada. Eu tô falando. Não. Você pegou uma chamada da casa. Exatamente. Ok. As duas. Ok. E do Pingo nos Is. Não tem versão que está certa, não tem versão que está errada. Mas foi justamente o que eu falei. Nietzsche já falou isso. Essas versões, não tem essas versões são legítimas. E a gente está debatendo aqui. A gente está debatendo aqui. Vamos lá. Eu não sei porque você se doeu, porque eu não denegrei nenhuma delas. Se elas se autodenigrem, foi de quem fez as versões. Mas os 48% estão nas 2 pesquisas, né? Os 48% estão nas 2 pesquisas, dados certo? São dados, jornalistas são pessoas. Eu acho que a aula foi dada pelo francês, assunto encerrado. Vamos tocar o barco aí. Você virou o mediador. Não, é que ele Vai tomar o lugar do vídeo. O francês deu uma aula ontem de como funciona os institutos de pesquisa. Quem não entendeu é porque não quer entender, né? Ficou bem claro. Eu não vou nem começar a entrar nesse mérito, porque senão também vai ficar difícil. Eu só queria deixar registrado que eu entendo o que todo mundo da bancada disse. A questão do STF, de fato, são interpretações de juiz. A lei é exatamente a mesma, com interpretações distintas. Da mesma forma, o professor, que se tem versões diferentes para o mesmo assunto. Isso vale também para a justiça na sua interpretação. Inclusive, temos mecanismos constitucionais chamados súmulas vinculantes, Sim. que dão essa prerrogativa ao Supremo Tribunal Federal. Muito esclarecedor, é verdade. Agora, há de se também perceber que quando o conservadorismo aflorou, o Supremo começou a penalizar o conservadorismo. Eu citei 2 casos aqui de declarações da esquerda gritantes, ofensivas à segurança nacional. O Supremo fez ouvidos moucos, como era conveniente fazer, imagino eu. Aliás, eu acho que o Supremo é um dos problemas que esse país precisa resolver. Tem gente lá que não é juiz e está julgando, e está reformando sentença de juiz, e está mandando... Onde é que já se viu alguém chamar um exército sair às ruas? Um exército de estéreis sair às ruas? Para quê? O que um exército faz na rua, Vitor? Quando o Supremo está em xeque, a gente não sabe para onde a gente vai. Um exército clandestino. Eu acho que o grande problema do país é o reacionarismo. Também. Esse ajuda a atrasar o país. Também. Newton comprova, e é comprovado até hoje, toda ação tem uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Se há uma reação dos conservadores, é que houve um exagero institucional e da esquerda nos pseudo-avanços que eles propuseram para a sociedade. Quando o Roberto Jefferson apoiava o Lula, não tinha esse problema. Beleza. Roberto Jefferson denunciou o esquema do mensalão, Rigon. Seja honesto. Eu conheço o apartamento, em que ele morava, participei de reuniões com o Roberto Jefferson, a época em que ele apoiava Dilma, tá? Apoiava Lula e Dilma. Então, eu sei do que eu estou falando. O PTB fez parte do governo, fez parte da base. Eu não falar não é. Nunca foi negado. Ele nunca teve uma linha só. Ele nunca negou nenhum triplex, nenhum apartamento, nenhum sítio. Ele nunca negou. É grana. É igual o Bolsonaro que passou hoje de novo, né, igual o PL do Bolsonaro, levando aí parte dos 5 bilhões e 700 milhões do fundo partidário. Exatamente. Não é absurdo? E o partido do presidente, aquele que é contra tudo. O partido votou a favor. O PP, os republicanos, todos eles. Sim.